Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que está acontecendo lá nessas últimas horas, o que está acontecendo neste momento. Dá para ver que os alertas de ataque aéreo estão ligados em toda a Ucrânia. E vamos falar também sobre as consequências do ataque de ontem, ou de anteontem, na base de Saki. Para você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que está acontecendo neste momento parece que pela primeira vez desde o final de abril a gente tem umas sirenes de ataque aéreo ligadas em toda a Ucrânia, ou seja, inclusive em Kherson. Ou seja, a gente não sabe exatamente, isso não quer dizer que todos os lugares serão atacados, apenas que eles não têm como saber exatamente qual é o lugar que está sendo atacado pelos russos. Eles sabem apenas que os russos estão mandando algum míssil ou alguns mísseis para alguma região aqui da Ucrânia. Pode ser qualquer região neste momento. É algo que realmente faz muito tempo que não acontecia. A última vez foi em abril. Mas, bom, vamos ver conforme for o andamento aqui, a gente vai dizer o que foi, qual cidade foi atingida, se teve algum objetivo ou não. Enfim, antes da gente entrar na linha de frente em si, em visualizar aqui o que está acontecendo, vamos dar uma recapitulada ontem, porque a gente ficou sabendo agora dos danos que foram causados pelos ataques na base aérea de Saki, lá na Crimeia, né? Então, vocês lembram, a gente falou sobre, o episódio de ontem foi praticamente só sobre isso. A base aérea de Saki em Novofedorivka sofreu um ataque muito grande anteontem por parte dos ucranianos. Não se sabe exatamente de que forma, que tipo de míssil que foi usado. Fizemos toda essa discussão no vídeo de ontem. Mas o que a gente tem de novidade agora é justamente as fotos aéreas em que a gente consegue ver o resultado final dessa destruição, né? E realmente é impressionante. Os russos perderam praticamente tudo que tinha ali. Ainda dá para ver alguns aviões aqui que podem estar intactos aqui, mas provavelmente não estão muito danificados. Mesmo com esses muros de contenção que você tem aqui, não tem como não ter dano no caso, né? E, inclusive, se você olhar aqui as fotos, né, dá para ver que não tem uma cratera de impacto próximo aos aviões. O que parece que houve, de fato, foram 4 grandes crateras, aqui dá para ver direitinho, essa daqui, essa daqui, essa daqui. Peraí, deixa eu tirar minha cabeça daqui para não atrapalhar. Aqui, tá vendo? Aqui e aqui também. Então são 4 grandes crateras que você vê, que são justamente prédios, não são aviões. Então, provavelmente os aviões acabaram sendo atingidos no fogo secundário, né, com a explosão de debris que acabaram botando fogo nos aviões e destruindo os aviões, né. O alvo em si parece ser justamente esses prédios que tinham aqui. Tem uma foto comparativa que eu acho que fica interessante de ver. Aqui, ó. Repara que aqui tem um prédio, não dá para saber exatamente o que tinha nesse prédio. Aqui tem um outro prédio, com um avião do lado, mas tem um prédio aqui. Aqui também, de novo vou ter que tirar minha cabeça para permitir que vocês vejam com detalhe. Aqui também você tem um outro prédio grande aqui, e aqui embaixo não dá para ver muito bem, mas parece também ser um prédio nessa região. Então esses foram os alvos principais. É aqui que os mísseis foram lançados, que abriram as crateras e coisa e tal, e dá para ver aqui direitinho as crateras exatamente nesses locais. E o que deve ter acontecido em seguida é justamente que, com a explosão desses depósitos, seja lá o que tivesse nesses depósitos, isso acabou botando fogo nos aviões que estavam todos por aqui e acabou destruindo toda a base, né? Segundo eles estão dizendo, as perdas foram 8 Su-27, 6 helicópteros Mi-8, 5 Su-24, 4 Su-30, 1 Il-20 RT, e 4 depósitos de munição que foram os atingidos, né? Então realmente foi uma perda enorme para a Rússia nessa base aérea. Os danos foram realmente significativos. Ontem estava se falando em 37 aviões, não chegou a tanto, foi menos, tinha menos aviões do que isso lá na base. E isso daqui também é o que está claramente destruído, né? Como eu falei, você pode ver esses aviões como esse caso aqui, que o avião aparentemente está inteiro, não parece ter sido destruído. Esse caso aqui e esse outro daqui também parece que está inteiro. Mas isso daí é aquele negócio, muito provavelmente também estão danificados, também receberam danos. Não chegaram a pegar fogo como os outros, mas certamente receberam danos também, né? Então,
seja lá o que for que o pessoal fez muito bem feito, conseguiu de fato destruir a capacidade inteira lá dessa base aérea, né? Que é onde ficaram os helicópteros, tá vendo? Tudo destruído por aqui. Uma outra coisa que é mais uma curiosidade, no momento que foi tirada a foto, que acabou sendo um pouco depois do ataque, haviam 5 aeronaves fazendo taxiamento na pista para decolar, ou seja, o pessoal estava, os aviões que sobraram, o pessoal estava fugindo de lá com urgência, né? Avião que podia decolar, eles decolaram todos. E, bom, para complementar, essa informação saiu hoje cedo, é ainda não confirmada, mas parece que há um aumento na radiação de fundo na região ali de Novofedorivka, na base aérea de Saki. Então existe a suspeita de que havia uma bomba nuclear, havia uma ogiva nuclear naquela instalação russa desde 2015. Ou seja, vocês lembram, os russos invadiram a Crimeia em 2014 e podem ter levado armas nucleares para ali. Isso responderia a uma pergunta que a gente fez ontem, inclusive, que é por que atingiram essa base específica? Essa não é a única base dos russos na Crimeia, não é nem a maior delas fica em Sevastopol. Então, por que atingir essa base agora, né? Os ucranianos usaram aparentemente mísseis novos, é uma coisa única porque agora os russos já sabem que eles têm esse tipo de míssil. Então, ou seja, por que usaram munição ali? Então, estão especulando que havia uma ogiva nuclear ali, né? E é lógico, a ogiva nuclear ela não explode nessa situação, ela requer todo um procedimento para explodir, mas pode vazar o material radioativo que está dentro dela nessa situação. Então pode ser isso que esteja acontecendo, né? Tem um monte de gente falando sobre isso agora, só que a gente não tem confirmação de nada, né? Inclusive o pessoal mostra aqui ó, que os medidores de radiação não mostram nada anormal na Crimeia. Mas o que o pessoal fala é que pode ter sido muito próximo da região ali, só ali em Saki mesmo, e os sensores mais próximos não foram capazes de captar essa radiação. Enfim, provavelmente isso é fake news, tá? Mas é uma coisa para a gente ficar atento aí. Será que havia de fato bombas nucleares, armas nucleares nessa base? E o que pode vir daí, né? As autoridades russas na região determinaram uma área de exclusão de 5 km. Todo mundo numa área de 5 km da base tem que sair, o que vai ser bastante gente, tem toda aquela cidade ali próxima que tem que ser evacuada, mas isso pode ser simplesmente por conta dos danos causados, né? Enfim, vamos acompanhar isso daí. Aqui a gente tem uma visão dos bairros próximos ali da base aérea, né? Dá para ver que houve muito estrago, olha só como é que está tudo quebrado, as janelas aqui. Isso aqui são prédios próximos, prédios civis próximos que tem ali da base aérea e acabaram muito danificados por conta dessa explosão. Então, é por isso que eu digo também que como é que você espera que aqueles aviões sobrevivam ali do lado, né? Por mais que não tenham pegado fogo totalmente, certamente a situação não deve estar boa, né? Aqui é a posição exata desses prédios em relação ao centro lá da base. Saíram notícias que parece que está confirmado 60 pilotos e servidores civis na base militar foram mortos e tem mais de 100 feridos como resultado da explosão lá, né? Então realmente é o que a gente esperava mesmo, aqueles números que haviam ontem de 1 morto e 6 feridos para uma explosão deste tamanho realmente não parece algo razoável, né? Bom, e segundo o FOT, os locais lá estão dizendo que até 150 mortos no ataque, né? Então aqui eles estão falando que foram 60 pilotos e servidores civis, militares na região, mas a gente pode entender que não morreu só gente na base aérea em si, que pode ter havido morte entre civis também, infelizmente a verdade é essa, né? Bom, e lógico, isso daqui já é um dia depois do ataque, já é no final do dia de ontem, ainda havia engarrafamento para o pessoal sair da Crimeia em direção à Rússia. Ou seja, realmente essa explosão na base ali assustou os turistas russos que estavam na região e a galera toda resolveu se intocar de novo na Rússia. Não deixa de ser positivo, é o que eu falo, melhor civil sair mesmo antes dos próximos passos, né? Mas dá para ter uma noção do quanto o pessoal não estava levando a sério a guerra antes, isso não estava sendo afetado pela guerra, e agora estão sendo.
Bom, esse artigo aqui, ele esclarece aquela questão dos soldados envenenados no hospital que eu falei ontem, mas parece que eu entendi errado a notícia. Então, para esclarecer com vocês aqui, ela está em polonês, mas já foi traduzida aqui, eu já peguei as informações aqui. O que aconteceu na verdade? Não é que os soldados foram internados com intoxicação com veneno. Não, na verdade, eles estavam internados no hospital lá na Crimeia e a direção do hospital resolveu jogar remédio contra rato no hospital e acabou envenenando, morreram 8 e tem outros 18 que estão internados em tratamento intensivo por contaminação com esse remédio para ratos que eles usaram no hospital. Certamente usaram de forma inadequada, né? Não esperava esse tipo de situação, provavelmente caiu na comida ou alguma coisa assim e acabou levando a esse caso. Então, o caso dos intoxicados no hospital não tem a ver com a questão da base militar lá na Crimeia, né? Foram eventos que aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo, mas não são ligados. Bom, ontem também aconteceu uma outra explosão na base em Romiel, a base de Ziabruka. Em Romiel, na Bielorrússia, é uma base militar que é muito usada também pelos russos. Foi muito usada principalmente no início da guerra, quando quando os russos atacaram pelo norte, a gente tentando chegar a Kiev. Ela não tem sido mais tão usada, porém ainda tem um monte de avião russo, um monte de coisa russa lá, talvez munição. Enfim, não se sabe exatamente o que aconteceu, né? O que eles sabem aqui é que ouviram 8 explosões na região, nessa base aérea que tem lá. O Ministério da Segurança de Belarus falou que não, que foi um acidente, que foi apenas acidente, um fogo que teve na base. Aí, ou seja, basicamente confessou que teve um ataque, né? Porque é exatamente isso que os russos falam em todas as situações quando é esse tipo de coisa, quando eles sofrem um ataque que eles não conseguem explicar, eles falam que é soldado fumando lá no depósito que causou o problema, né? Mas, de novo, foram 8 explosões, é muito difícil você imaginar 8 coisas. E a gente tem uma imagem de lá. Não é uma imagem muito boa, deixa eu botar para você aqui. Repara que dá para ver só uns clarões grandes, um clarão menor que aparece aqui, depois um clarão maior, mas realmente não dá para ver exatamente o que aconteceu lá, né? A gente está aguardando ter mais imagens disso daí. Conforme for no vídeo de amanhã, a gente mostra as imagens para saber, tentar entender o que aconteceu. Evidentemente, se a Ucrânia consegue atingir aqui na Crimeia, que tem uma distância grande entre a linha de frente, aqui não seria difícil deles atingirem, né? A questão é, por que atingir uma base aérea nessa região, lá na Bielorrússia, em Belarus, sendo que não tem mais nenhuma, pelo menos no momento, não há nenhuma agressão de lá. Então realmente é uma coisa que a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Vamos ver se a gente consegue descobrir com o passar do tempo isso, né? Bom, houve uma grande explosão em Donetsk ontem. Essa explosão foi aqui nessa região, bem perto de Donetsk, e próximo a uma fábrica de cerveja, uma cervejaria que parece que explodiu a cervejaria e depois liberou amônia. Algumas pessoas chegaram a falar que foi a amônia que pegou fogo, mas a amônia até pode pegar fogo, pode explodir, mas é uma coisa excepcional. Dificilmente isso teria acontecido, foi o contrário, houve a explosão e daí liberou-se amônia. A amônia é muito usada em cervejaria, a amônia é usada como líquido refrigerante para refrigerar os depósitos lá, né? Então provavelmente foi isso, teve a explosão e vazou amônia. Essa parece que é a maior cervejaria lá de Donetsk, que o pessoal vai ficar sem cerveja por um tempo. Enfim, não está claro ainda se isso aí foi um acidente, se houve um problema e a refinaria explodiu, ou se foi um ataque ucraniano, né? Essa cervejaria está na área ocupada pelos russos. Pode ser que houvesse algum depósito próximo, algum depósito de munição. Também não sabemos o que aconteceu aqui nesse caso, né? Bom, esse outro caso a gente já sabe o que aconteceu. Os cidadãos em Melitopol, aqui, eles falaram sobre tá vendo bem aqui no sul da Ucrânia, e é um hub importante essa região aqui. Ele é usado pelos russos para abastecer toda a área aqui do sul da Ucrânia, né? Enfim, e essa cidade foi uma das primeiras capturadas pelos russos e eles estavam usando muita coisa administrativa ali.
Então, por exemplo, o que aconteceu aqui foi justamente que o prédio que era a administração russa na cidade, onde eles estavam preparando a questão de placas de carro russas para a região, ou seja, eles pretendiam começar a emplacar carros com placas russas naquela região ali, e além disso o prédio era o prédio da administração russa na cidade. Ele sofreu algum problema, houve várias explosões e ele pegou fogo totalmente, né? Então a gente não sabe ainda quantos russos foram pegos, não sei quantos colaboradores russos também podem ter sido pegos aí, mas a gente sabe que o prédio pegou fogo totalmente. O pessoal partisão, a gente vai falar mais adiante sobre os partisães, estão realmente cada vez mais ousados nessa região, né? Bom, e outra coisa interessante foi esse vídeo divulgado pelos russos, mostrando o estrago que os HIMARS fizeram na represa de Nova Kakhovka, né? A gente já chegou a mencionar aqui que atacar represas é um crime na Convenção de Genebra, é um crime militar, um crime de guerra. Mas nota que os russos fizeram esse vídeo tentando dizer que os ucranianos estão atacando a própria represa e coisa e tal, mas repara que eles não atacaram a represa em si, eles atacaram as áreas em torno, e inclusive no final das contas eles acabaram mostrando... Eles acabaram mostrando aqui que realmente haviam dispositivos militares nessa região. Ele mostrando aqui que a própria filmagem dos russos acidentalmente revelou equipamento russo militar na região, esse veículo de comunicação via satélite e vários outros veículos militares, né? Tem uma outra visão maior também que eles liberaram da ponte, mostrando onde é que ela foi atingida, essa passagem ali na represa. Dá para ver aqui que ainda dá para passar carro na região, mas que os ucranianos, na hora que quiserem, eles derrubam isso daí, tá vendo? É um trechinho da ponte, não é na represa, ainda está passando carro, tá vendo? Mas está bem destruído aqui. E evidentemente isso daqui, a integridade estrutural disso daqui está comprometida, né? Não dá para passar tanque ou caminhão muito pesado aqui. E a hora que os ucranianos quiserem, eles derrubam isso daqui com essa precisão que eles conseguiram atingir. É muito fácil eles atingirem o centro dessa ponte, né? Uma linha de transmissão daquela central nuclear de Zaporizhia, que está ocupada pelos russos, essa linha de transmissão ela atende justamente a Crimeia também, e uma delas, são várias linhas de transmissão, dá para ver aqui pelo menos 3 linhas de transmissão, uma delas parece que caiu, tombou aqui, pode ter sido também ação de partisãos nessa região, né? Aliás, torres elétricas são extremamente frágeis nesse aspecto, é muito fácil um civil conseguir derrubar uma torre dessa. Isso é muito usado até por grupos terroristas também. E aí, no caso aqui, para os partisãos ucranianos que querem desligar a Crimeia eventualmente, a Crimeia ainda é abastecida por energia elétrica a partir da Ucrânia, isso daqui pode ter sido uma ação nesse sentido, né? Bom, isso daqui eu vou fazer um vídeo depois mais detalhado lá no Visão Libertária, é sobre um monte de... vazou a caixa de e-mail do procurador-geral militar russo. Então a caixa de e-mail dele vazou ou foi hackeada, conseguimos acesso a essa caixa de e-mail, e daí tem muitas histórias interessantes de soldados russos na Ucrânia. E ele explica aqui algumas delas, que eles falam sobre a questão de soldados que estão sendo mantidos à força na frente de batalha, que já encerrou o contrato, eles querem voltar e não conseguem. Um monte de gente querendo ser dispensada a qualquer custo, alguns confessando crime para serem dispensados. Enfim, tem umas informações muito interessantes nessa caixa de e-mail do pessoal lá, né? Uma outra novidade agora no 7º pacote de sanções contra a Rússia que a Europa está preparando, eles devem incluir o ban a visas, ou seja, eles querem proibir russos de visitar a Europa. Hoje, em tese, o russo ainda pode emitir, com exceção das pessoas especificamente sancionadas, a maior parte da população russa que não foi sancionada ainda pode passear na Europa, ainda pode fazer compras na Europa, enfim, ainda está com acesso permitido. E a ideia nesse pacote de sanções é proibir totalmente isso. Alguns países já proibiram. A Finlândia, a Lituânia e acho que a Letônia também já proibiu. Mas o fato é, a Europa como um todo pretende fazer um ban nisso daí. O mais curioso dessa história toda é que essa sanção particular, ao contrário de várias outras, essa realmente repercutiu muito na Rússia. O pessoal falou muito sobre isso. Os apresentadores de televisão choraram muito, achando que é um absurdo, que
como é que pode uma ação dessa, né? É curioso isso, como é que essa sanção específica, ao contrário de várias outras que os russos fizeram um pouco, falando, não, isso aí não vai fazer diferença nenhuma, não sei o que lá, mas essa sanção específica de simplesmente cortar vistos para a Europa, ou seja, proibir qualquer russo de entrar na Europa, isso gerou um furor muito grande na Rússia. Tomara que saia esse ban também, né? Bom, o G7, que está se reunindo na Alemanha agora por esses dias, eles fizeram um comunicado conjunto, demandando que a Rússia imediatamente devolva o controle total para o dono da usina de Zaporizhia, ou seja, para a Ucrânia, bem como todas as instalações nucleares dentro da Ucrânia e retorne para as bordas reconhecidas para garantir a operação segura da usina, né? Evidentemente, a gente sabe que esse tipo de declaração não vai fazer muita coisa, mas é mais uma forma de expressar o apoio à Ucrânia e deixar claro que quem está atacando lá a usina é a Rússia, todo mundo sabe disso. Eles que estão usando a ideia da usina de Zaporizhia, Enerhodar, de ser explodida justamente como uma ameaça, né, contra os ucranianos. Bom, outra novidade interessante, a Ucrânia lançou esse selo aqui, é o selo mesmo do Ukrainian Post, e eles não disseram exatamente o que inspirou eles a fazerem esse selo. Segundo eles, é apenas um casal observando a paisagem ao fundo, né? Também não sei, não tenho ideia do que pode ser que eles estejam aludindo nesse selo, né? Vamos ficar sabendo mais adiante. Assim, se você é robô russo e não recebeu o memorando mais recente, agora eles estão recomendando que, ao invés de falar dos ucranianos como nazistas e coisa e tal, passar a usar o termo ateus e dizer que Moscou defende os oprimidos, que os ucranianos são ateus e não têm, são ímpios, né? Ou seja, é para usar esses termos agora ao invés de nazi, tá? A central de comunicação russa está mandando esse tipo de coisa, devem ter os estudos lá para dizer que isso daí pega pior do que nazi para o público-alvo deles, enfim. Propaganda russa, a gente sabe como é que funciona, realmente é um monte de besteira que está sendo cuspida por um monte de gente, chega a ser impressionante como as pessoas não percebem que estão propagando propaganda russa diretamente, estão bebendo propaganda russa sem nem perceber, realmente é impressionante. E, bom, o Zelensky fez um convite a Xi Jinping para reconstruir a Ucrânia. E é uma coisa interessante isso, como eu já falei, a China tem muito mais a ganhar do outro lado, ou seja, brigando com a Rússia, do que se mantendo aliada à Rússia. Ela ganha muito pouco se aliando à Rússia, ao passo que ela pode ganhar muito mais, ao contrário, fazendo sanções, ou até invadindo a Rússia, retomando Vladivostok, por que não? Enfim, é interessante essa colocação do Zelensky, e eu vou aproveitar também para tocar num outro ponto, que muita gente fala, mas você está sendo contra a Rússia porque a Rússia está fazendo atrocidades na Ucrânia, então tem que ser contra a China também, porque a China está fazendo atrocidades com os uigures na região oeste da China. E olha só, eu sou contra realmente, eu acho que a China tem um regime totalitário que está realmente aprisionando uigures lá na região oeste, Xinjiang. É um absurdo isso, mas não é comparável, são coisas totalmente diferentes. A Rússia, ela invadiu um país, está matando todo mundo que vê pela frente, um monte de arma, jogando arma em civil, isso é outro patamar totalmente diferente. Uma coisa não deixa de ser condenável, eu continuo condenando a China por isso, acho um absurdo mesmo, até porque é um regime autoritário, um regime comunista, mas tem que se ter a proporção das coisas. O que a Rússia está fazendo é muito, mas muito pior do que o que a China faz, pelo menos até aqui. Se a China invadir Taiwan, a gente vai estar numa situação equivalente, eu concordo. Aí tem que sancionar a China mesmo. Mas até lá, enquanto ela se manter dentro dos territórios dela, enquanto ela não começar a usar armas militares contra civis para invadir um território, para conquistar território, não é a mesma coisa a China e a Rússia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.